Buenos dias a todos, aqui é o Dr. Alter, pesquisador da Fundação SCP, e hoje falaremos sobre o SCP-2935, a morte. Existem algumas coisas que os seres humanos não deveriam saber, e é dever jurado da Fundação encobrir e esconder todas essas informações, mas às vezes é descoberto um conhecimento que abala até mesmo a própria Fundação em sua essência. Uma dessas descobertas aconteceu em 28 de abril de 2016, a noite em que o SCP-2935 foi descoberto. A sua natureza exata é um mistério que mesmo as mentes mais brilhantes da Fundação não conseguem entender completamente. Tudo o que sabemos sobre ele é que tiveram 3 missões condenadas no interior da Zona Anômala. Essa é a história dessas expedições infames. O pesadelo começou por volta das 5 da manhã, quando o site da Fundação 85, em Indiana, interceptou um sinal de rádio distorcido. O pessoal de comunicações do local rastreou esse sinal até uma área em Joppa, Indiana, perto da rodovia interestadual 70 dos Estados Unidos. Como é política da Fundação, uma equipe de agentes de campo foi enviada ao local para determinar com quem eles estavam lidando. No entanto, em vez de encontrar qualquer coisa que pudesse produzir logicamente tal sinal, eles descobriram um cemitério abandonado há muito tempo. A morte mais recente em qualquer uma das lápides registradas já foi há mais de 100 anos, em 1908. Em uma investigação mais aprofundada, a Fundação descobriu uma caverna de calcário não mapeada, que abriu sob o cemitério. E quando eles enviaram um drone para as profundezas da caverna, eles viram o outro lado da caverna. Algo não estava certo lá. A área em que o drone estava observando parecia ser consistente com a paisagem, mas estava errada, estava cinza, faltava cor e vida no lugar, a grama estava morta, não havia arbustos, animais ou pássaros no céu. Eles não estavam olhando para o nosso mundo, estavam olhando para um estranho reflexo de um outro mundo, do outro lado da caverna. Na verdade, não era uma caverna, era uma passagem de dimensões, era um SCP-2935. Só então eles conseguiram decifrar a transmissão distorcida que estavam recebendo. Foi o seguinte: essa é uma transmissão de emergência automatizada da Fundação SCP e seu governo nacional. Um dos mais nossos sites está passando por uma falha de comunicação, provavelmente devido a uma violação de contenção de magnitude desconhecida. Todos os cidadãos são obrigados a ficar em suas casas enquanto as equipes de segurança resolvem a brecha. Essa mensagem será transmitida até 20 de abril de 2016. Nesse ponto, a mensagem era cortada e ficava sendo repetida. E qual será então essa origem de mensagem? Será que era do sítio 81? Mas não poderia ser, a Fundação SCP estava recebendo um sinal de emergência de si mesma, mas de uma outra dimensão. Um evento bizarro que até mesmo os agentes de campo deixaram aterrorizados com as implicações que isso poderia significar para a Fundação. O comando do sítio da Fundação tentava entender completamente o que essa anomalia faria o mais rápido possível. Essa ameaça potencial poderia representar para a Fundação um problema muito grande, por isso a Força-Tarefa Móvel Epsilon 16, o Destino Manifesto, foi encarregada de fazer missões tripuladas no coração da Zona Anômala. A primeira missão exploratória no SCP-2935 foi codinome Gauntlet e consistia em uma equipe de 4 homens com trajes de proteção e links de vídeo e áudio para o comando da missão. A equipe era liderada por um operador de campo conhecido como Agente Juno. Seus subordinados eram Cowell, Devon e Underwood. Sua diretriz era coletar amostras e pesquisar a área posicionada diretamente ao redor do ponto de inserção, ou seja, a outra boca da caverna. A missão durou apenas 1 hora, mas o que eles viram lá faria com que esses homens mudassem pelo resto de suas vidas. Depois de uma caminhada de 15 minutos pela caverna, a missão chegou ao outro lado, onde foram atingidos por um silêncio assustador de um lugar que parecia idêntico e diferente ao mesmo tempo da dimensão atual. A primeira observação que fizeram era que as árvores, a grama, as ervas daninhas, tudo estava morto. Sob ordens de seus superiores na dimensão original, que nos referiremos de dimensão Prime, a missão se aprofundou na dimensão destruída e morta. Eles viajaram 2 km sem detectar um sinal de planta ou de vida, nem mesmo de insetos. Eventualmente chegaram a uma casa de fazenda com 2 carros com autorização da equipe de comando. A equipe invadiu a casa. Um agente Kyle confirmou que ainda havia energia fluindo para o prédio, pois a iluminação ainda funcionava bem, mas eles se depararam com uma descoberta horrível. Na sala de jantar haviam 3 cadáveres adultos, 2 femininos e um masculino sentados à mesa. Um quarto cadáver de uma criança estava esparramado no chão próximo. Se a morte do que parecia ser uma família inteira não fosse terrível o suficiente para a equipe, notou-se vários outros detalhes alarmantes. Não havia sinal de decomposição nos corpos, nem qualquer
Causa óbvia de morte. A última refeição da família ainda estava na mesa. Frango, purê de batata e feijão. Embora a comida parecesse fria e rançosa, não tinha evidência de qualquer podridão. A equipe encontrou um jornal aberto, datado 19 de abril de 2016, mostrando que essa família já deve ter morrido há 8 dias. Mesmo assim, não existia evidência de decomposição em nada, inclusive na comida. Em vez disso, tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. O comando solicitou que a equipe coletasse amostras de comida, bem como de cabelo, pele e fluidos dos cadáveres, para um estudo mais aprofundado. Pequenos eletrônicos como smartphones também foram retirados. O agente Devon ligou a televisão na sala de estar e descobriu que a maioria das estações mostrava executando sinais de teste. O canal de compras mostrava 2 pessoas mortas sentadas em frente à câmera, perfeitamente preservadas. A data da tela dizia 28 de abril de 2016, sugerindo que o nosso tempo e o tempo dessa dimensão eram o mesmo. Na verdade, tudo parecia o mesmo, a única diferença era algum tipo de evento apocalíptico misterioso que causou a destruição da população e de toda a vida. Mas exatamente o que aconteceu e como permaneceu um mistério. Quando a equipe saiu da fazenda, eles mais uma vez comentaram pela falta de sinais de vida ao redor. Nesse ponto, a equipe retornou ao ponto de inserção, mas foi instruída a permanecer na dimensão espelhada enquanto unidades adicionais se juntavam a eles. A equipe aumentou para 16 membros, com notável adição do agente novo de campo. O agente Roy e seus homens se infiltraram no sítio 81 da dimensão espelhada, enquanto o destacamento do agente Juno e os seus servidores faziam a segunda expedição sob o codinome Overland, que levou os agentes ao mais fundo nesse mistério horrível. O acesso ao local foi fácil para o deslocamento de Roy. Parecia que haviam relativamente poucos carros na estrada naquele momento. Ao longe, o fogo ainda ardia nos destroços de aviões que pareciam ter acabado de cair do céu. O agente Roy e sua equipe como um todo, o pessoal da fundação, estavam equipados com rastreadores de sinais vitais. Eles assumiram que o sinal de socorro poderia ter vindo de quando tudo isso começou, desencadeado pela morte de todos os membros da fundação de uma só vez no outro universo destruído. Indo de porta em porta na ala administrativa, encontraram vários cadáveres que estavam estacionados lá na dimensão. Essas pessoas ainda estavam vivas no nosso universo. Amostras dos cadáveres confirmariam que eles estavam perfeitamente preservados, sofreram uma morte completa, súbita em nível celular, e até as bactérias que fariam a decomposição morreram. A morte era total absoluta nessa dimensão, para todos os tipos de formas de vida. À medida que a equipe do agente Roy se aventurou mais ainda nas entranhas do Sítio 81, eles descobriram uma outra coisa inquietante. Seus próprios cadáveres estavam dentro do Sítio 81. Alguns dos principais cientistas da fundação, incluindo o Dr. Bright, também foram encontrados mortos dentro da instalação. Em uma tentativa de ver até onde esse fenômeno inexplicável se estendia, eles investigaram as células de contenção e descobriram que todos os SCPs desse universo, inclusive o 2996, estavam mortos. Em seu desespero para encontrar algum tipo de exceção, eles foram atrás do SCP-682, o Largato Imortal. Uma das criaturas mais mortais conhecida pela Fundação tinha sido contido nessa mesma instalação, logo abaixo deles. Poderia ele ter algo a ver com o que está acontecendo aqui? Eles desceram e encontraram uma coisa absurda. Um SCP-682 estava flutuando morto no seu tanque. Parece que a morte aqui era verdadeiramente absoluta e não poupava ninguém. A equipe do agente Roy deixou o local e se encontrou com o resto da expedição, prontos para enviar suas pesquisas de volta à nossa dimensão usando drones. As equipes permaneceram na dimensão espelhada, eles não tinham ideia de qual seria a sua missão final enquanto isso. À medida que desciam mais fundos na instalação, passando por mais SCPs mortos, eles descobriram uma pista final. Com base nos servidores da Fundação, o evento ocorreu aproximadamente às 3 horas. No subsolo do Sítio 81, a equipe acidentalmente ativou uma arma nuclear, uma proteção contra falhas, destinada a ser detonada em caso de uma contenção quebrada. Devido aos protocolos à prova de falhas, todos os membros da equipe foram presos no Sítio 81 e, junto com tudo, foram incinerados na explosão nuclear. Mais uma vez, esse universo estava sem vida. Mas não é aí que tudo termina. Quando os drones voltaram da caverna para os operadores de campo,
Eles estavam prestes a fazer sua própria descoberta horrível. Nenhuma das imagens coletadas iluminou o porquê esse evento ocorreu. Tudo e todos simplesmente caíram mortos de uma vez. Ninguém sabia, ninguém estava preparado. A morte veio de repente. Ninguém foi poupado. Tudo que restou foi uma mensagem de um dos agentes. O agente Keller. Sua mensagem final foi: não tenho respostas. Acho que elas não existem. Vou fazer uma coisa, espero que tudo conserte. Eu vou ter que trancar todo mundo aqui conosco. Sinto muito. A fundação ficou confusa a princípio, até que descobriu que estava criptografado nos arquivos recuperados do Sítio 81. Era uma mensagem do próprio Keller, mas não do Keller do Universo Prime. Nessa mensagem, Keller descreveu a fundação no Universo Espelho como uma transmissão distorcida que eles fizeram alguns dias antes de uma caverna. Quando ele e outros foram enviados para dentro, eles descobriram um mundo sem vida. Um evento de extinção que agora era familiar à fundação tinha acontecido em um outro universo, ligado à dimensão paralela que estava ligada ao nosso universo. Em suas palavras finais assustadoras, ele dizia que essa dimensão paralela foi a responsável a levar a morte para a dimensão dele. A própria morte seguiu a equipe de expedição de volta ao seu mundo, e por isso ocorreu a destruição em massa de toda a vida daquela dimensão. Assim, a morte passava de dimensão em dimensão. As mortes da equipe de expedição do Sítio 81 da nossa dimensão tinham o potencial de salvar então a nossa vida. Se eles tivessem voltado pela caverna, eles teriam condenado toda a nossa dimensão a sofrer da mesma morte. Assim, a equipe SCP bloqueou a saída da caverna para que a morte nunca mais conseguisse voltar. Afinal, ela já tinha destruído 2 dimensões, o que pararia ela de destruir a nossa? Então, caso você passe por um cemitério abandonado e descubra uma entrada de caverna bloqueada, eu sugiro que você simplesmente ignore essa passagem e não tente chegar ao universo da morte. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Mete o dedinho no like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!